Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, seja glorificado, seja exaltado por esta palavra, por esse momento que estamos aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Deus, Ele conhece nossas estruturas, nossas necessidades, sabe tudo que nós precisamos e manda a palavra na hora certinha, porque a palavra é vida, é viva, é eficaz, salva, cura, liberta. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Levanta, nos erga, nos capacita. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Entre com alegria no coração. Entre deixando seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Eu sou grata por você que já é inscrito no canal Adorador de Jesus, Deus é Fiel, porque você creu na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Louvado seja Deus pela sua vida. E eu oro pela sua vida todos os dias. Você tem uma intercessora. Não importa a sua religião. Eu não prego religião e nem placa de igreja. Eu falo da palavra de Deus, que é para todos. Por católico, por crente, por espírita, por outros tipos de religião aí. Você tem permissão para ouvir a palavra do Senhor nesse canal. Pode entrar que eu estou orando pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não importa a sua religião. Não importa. O importante é que nós temos que amar uns aos outros como Deus nos amou, ainda pecadores. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. O amor tem que ser imensurável. O amor de Cristo, ele abrange nos nossos corações. Não importa quem você seja, Ele chama você para confessar Ele como seu único suficiente Salvador. Ele chama você para se alegrar nele. Ele chama você para que você venha e venha que Ele vai te dar vida e vida com abundância. Aleluia, vai te preparar lugar. Ele falou, eu vou, mas eu vou preparar lugar. Mas antes eu deixo o Consolador. Nós não estamos sozinhos, Ele deixou o Consolador para conosco. Amém? E Ele nos consola. Bonitinho. Nós sentimos a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já apresentei aqui o canal e todos vocês ao Senhor. Então, estamos aqui na mesma fé, na mesma concordância. E Deus conhece nossas estruturas, nossas necessidades, nosso pensamento. Ele sabe de tudo. Tudo que nós precisamos está nas mãos dele. Ele traz uma palavra gloriosa para conosco. Dê atenção, guarde como diamante. Vai chegar um dia que nós vamos procurar ouvir a palavra de Deus e não vamos ter. Está na Bíblia, meus irmãos. Então, enquanto tem, vamos valorizar. Em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que traz vida, vida com abundância, que é eficaz aos nossos corações. Aleluia! Como é bom falar da palavra de Deus, como é bom falar das maravilhas, das grandezas dele. Aleluia, eu fico muito feliz, eu sinto o Espírito Santo aqui comigo, me direcionando, me ensinando, colocando as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Isso é muito válido, eu me sinto abraçada, acolhida por ele, e eu vou falar dele, em nome de Jesus, amém? Vamos aí para Jeremias, capítulo 5, versículo 1, e o que vai falar na palavra, o refrão. O tipos de homens que Deus procura para usar. Quando Deus fala em homem na palavra, é homem, mulheres, senhores, senhoras, jovem, adolescente, criança. Ele usa todos. Ele usa todos. Glória a Deus, aleluia. Quando ele fala o homem, é porque ele não faz acepção de ninguém. Aleluia, glória a Deus. Então é para todos nós. Vamos tomar posse em nome de Jesus? Então, aqui o tipo de homem que Deus procura para usar. Aleluia? Vamos lá, aprender mais um pouquinho em nome de Jesus. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 vai falar assim.
e dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai vós, e buscai pelas suas praças, a ver se achai alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Olha, meus irmãos, entendeu? Vamos continuar aqui para nós entender na palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meu Deus, é forte essa palavra hoje, hein, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos prestar atenção. Revela um perigo na história de Israel, em que havia uma grande escassez de homens, comprometido com a justiça e a verdade. Então o Senhor Deus faz um desafio ao profeta Jeremias para que verificasse com muita precisão se por acaso existia em Jerusalém esta qualidade de homem para Deus usar. Sendo assim, gostaria de destacar nesta mensagem 4 tipos de homens que Deus procura para usar. Olha que forte, né, meus irmãos? É forte. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus. O primeiro tipo de homem que Deus procura para usar é o homem que é fiel. Em Salmo 101, versículo 6, o Senhor fala através da boca de Davi, dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Olha aí, o Senhor procura o primeiro homem no caminho reto. Glória a Deus, vamos continuar. Em Salmo 12, versículo 1, reconhecendo a escassez de homem fiéis no seu tempo, o salmista diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Provérbios, capítulo 28, versículo 20, Salomão escreve: o homem fiel abundará em bênçãos. Portanto, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vamos prosseguir para nós entender. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, sendo um Deus fiel, o mínimo que ele exige dos seus servos é que seja fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. O Deus sendo fiel, o mínimo que ele procura no seu povo é a fidelidade, que nós seja fiel. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. O segundo tipo de homem que Deus procura para usar
é o adorador. Aleluia. Quando eu falo para nós vir adorar, que o Senhor está procurando seus verdadeiros adoradores, presta atenção. O segundo tipo de homem que Deus procura para usar é o adorador verdadeiro. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: mas a honra vem, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor, Ele procura. Todas as vezes que a levita Camille vai louvar, eu convido meus irmãos para adorar, porque o Senhor está procurando seus verdadeiros adoradores. Olha aqui a palavra confirmando. A palavra está confirmando, meus irmãos. Aleluia! O primeiro homem é que o Senhor procura usar na terra, usar é o fiel. O segundo é o adorador. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus, esse Deus é fiel, né? O terceiro, Perdão, meus irmãos, eu ainda não terminei, nós estamos no segundo. Em Jó, capítulo 35, versículo 13, a Bíblia diz: certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. No Salmo 29, versículo 2, está escrito: dai ao Senhor a glória de vida, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus, olha que forte. No Salmo 27, versículo 4, Davi diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi era um verdadeiro adorador. É verdade. Davi era um verdadeiro adorador. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está procurando na terra esses verdadeiros adoradores. Aleluia. Forte, né? Vamos adorar a Deus, Ele está procurando. Vamos prosseguir. O terceiro tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que pratica a justiça. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 20, Moisés escreve, dizendo: a justiça, somente a justiça, seguirá para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor, teu Deus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 9, Salomão afirma que o Senhor ama o que segue a justiça. Em Malaquias capítulo 6, versículo 8, o profeta Malaquias escreve dizendo: Ele te declarou o homem, o que é bom e o que é, Senhor, pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Eu vou repetir, meus irmãos. Vou repetir para meus irmãos entenderem esse versículo. Em Malaquias capítulo 6, versículo 8. O profeta Malaquias escreve dizendo: Ele te declarou o homem, o que é bom, e que é o que é.
o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Forte, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. O quarto tipo de homem que Deus procura para usar é aquele que busca a verdade. No Salmo 15, versículo 2, a Bíblia diz que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala veralmente, segundo o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios capítulo 12, versículo 17, Salomão afirma: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Olha aí, mas a testemunha falsa engana. Vamos prosseguir para nós entender. Eu vou repetir esse Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20. Moisés escreve dizendo: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e procure em herança a terra que... Perdão, meus irmãos. Eu estou no quarto, né, meus irmãos? Provérbios capítulo 12, versículo 17. Salomão afirma: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Meus irmãos, entendeu? Continuando para nós entender. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Deus é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus é a verdade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Portanto, um Deus verdadeiro, que tem um Filho verdadeiro, um Espírito verdadeiro, uma palavra verdadeira e uma igreja verdadeira. O mínimo que pode exigir dos seus servos é o que é bom, e o mínimo que pode exigir do seu servo é que também sejam verdadeiros. Aleluia! Olha que forte. A palavra do Senhor é verdadeira, a igreja é verdadeira, o Deus vivo é verdadeiro, o Filho de Deus é verdadeiro, e o que Ele exige de nós, dos seus servos, é que nós seja verdadeiro. Com a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Amém? No meio de uma geração corrupta e perversa, Deus está em nossos dias, procurando para usar em suas mãos homens fiéis, homens que o adorem e de forma verdadeira, homens que pratiquem a justiça e homens que busquem a verdade. Até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Então o Senhor está procurando aqui seus verdadeiros adoradores, procurando o homem. O refrão da palavra fala: o tipo de homens que Deus procura para usar. Forte, hein? Quando fala em homem, é todos nós. É homens, mulheres, jovens, senhor, senhora, crianças, adolescente, todos. Temos que andar na palavra, na verdade, porque a verdade é a palavra e a palavra é verdadeira. Glória a Deus, quando nós falamos assim, medita, é que está tudo aqui.
Ele vai te ensinar, te exortar, falar conosco. Quando o Senhor me levantou como pastora, me deu o canal, eu falei para o Senhor, tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus, eu nunca orei, nunca pedi para ser pastora. Foi uma surpresa quando Deus me levantou. E Deus, quando me deu o canal, Ele me deu um ponto de pregação numa cidade. Eu saí daquela cidade, Ele me trouxe para essa cidade. E aqui eu orava a Deus por algo no meu aniversário. Era algo, não era o canal, era algo para mim. Eu orava ao Senhor. E 3 dias para chegar o meu aniversário, Deus me deu o canal. E me deu uma visão. Eu estava deitada na minha cama à noite, mas eu não estava dormindo. Eu acabei de deitar, eu estava acordada. E quando o Senhor me deu aquela visão, um monte de Bíblia caindo em cima da minha cama. Mas era muita Bíblia, meus irmãos. Era muita Bíblia que eu dei um pulo pro pé da cama, mas não saí da cama, pro pé da cama. Eu falei, Senhor Deus, olha só, em visão. Eu falei, Senhor, onde que eu vou dormir? Com tanta Bíblia. E Deus fala para mim, medita na minha palavra. Aleluia, o Espírito Santo já está aqui, meus irmãos, confirmando. Aleluia, forte. Medita na minha palavra. Eu colocarei na tua boca. E fala da minha palavra. Na Bíblia. Fala da minha palavra na Bíblia. Come ela. Aleluia, glória a Deus. Eu vi esta visão, foi uma visão que o Senhor me deu. Ele abriu os meus olhos para me ver. Aleluia, glória a Deus. E eu, meus irmãos, fiz de tudo para prosseguir. E estou aqui. Eu estou aqui. Só na obediência do Senhor. Às vezes você fala, a pregação da pastora é diferente. Não, eu estou em obediência com o Senhor. É diferente mesmo. É aqui. Eu tenho que pregar aqui. Porque é surreal. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Pode alguém achar que minha pregação é diferente? É diferente. Porque Ele me deu assim, Ele me falou assim, Ele me disse assim. E Ele ainda falou para mim, ar de ti. Primeira vez que eu fui pregar no ponto de pregação que Ele me deu. Ar de ti, se tirar um tio desta palavra, ou se colocar a mais, eu te tirarei o teu nome do livro da vida. É forte. Eu não sou louca, né, meus irmãos? Eu não quero perder a minha alma, nem minha salvação. E nem ficar em contenda com Deus. Não, jamais. Eu quero obedecer. Pode custar o que custar. Eu quero obedecer o meu Senhor. Porque eu sou feliz, porque Ele toma de conta de mim e dos meus. E eu estou trazendo essa palavra surreal para você. E faço um convite para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu entendi tudo. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Eu confesso com a minha boca o Senhor como meu insuficiente Salvador. Cuida de mim, da minha casa, da minha família. Entra no meu barco, me direciona. Salva-me. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E medite de dia e de noite, quando você tiver tempo. Que o Senhor vai falar contigo na palavra, na oração. Porque Ele faz comigo. Ele fala comigo assim, na palavra, na oração. Busca minhas madrugadas, eu falarei contigo. E te mostrarei na palavra, para confirmar. É eu e Deus, Deus e eu, meus irmãos. Eu não tenho mais ninguém para me ensinar. Não tenho mais ninguém para estar comigo, para me direcionar. É só Deus. Eu faço tudo o que Deus me pede. Às vezes não faço tudo, porque às vezes não entendo tudo. Mas eu peço misericórdia para Ele. E peço perdão quando não entendo. Em nome de Jesus, peço perdão.
Mas estou aqui tentando ser obediente, tentando andar nos seus estatutos, no seu evangelho. E eu estou deixando essa palavra gloriosa para meus irmãos. Abençoe o canal, deixando o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Vamos fazer o bem não olhando a quem, porque quando você se inscreve, o canal vai crescer. E vai no ID. Envie essa palavra a outras pessoas. Não encolha sua mão, estica sua mão. Como você quer ser abençoado se você não abençoa mais? Não estica sua mão para abençoar alguém. Vamos andar na terra. Mate a sede de outras pessoas. É da palavra. Mate a fome de outras pessoas. É a palavra. A palavra é vida, é água, é pão. Glória a Deus. Vamos orar, Pai Nosso, para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, seja abençoado. Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria, inteligência. E volte para Jesus hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, não. Amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.